Eu tenho a palavra de Deus no seu coração e eu quero convidar você, por gentileza, a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Esse texto vai ser não apenas nosso texto base, ele vai dar o tom da nossa reflexão, vai estabelecer o trilho aqui da nossa mensagem. A palavra de Deus diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lâmpadas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Se você puder, repita comigo a frase: e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Meu Deus, nós oramos no precioso e poderoso nome de Jesus, declarando não apenas nossa dependência no Senhor e na ação do Teu Espírito, o Espírito da verdade, como também pedindo que o nosso coração receba mais do que informação e orientação dos preceitos da Tua Palavra, tão importantes, tão necessários, ó Deus, à nossa razão, mas que o Senhor nos leve além disso. O Senhor nos leve a um lugar de percepção espiritual, de discernimento, de despertamento, que os nossos olhos se abram pela ação e a aplicação prática e poderosa do Senhor em cada um de nós. Nós queremos reconhecer, ó Deus, não apenas a importância, o poder de ação da Tua Palavra, mas a necessidade que temos de nos fazer vulneráveis a ela, e que isso tudo aconteça para a glória do Teu nome, cumprindo assim o Teu propósito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o assunto que eu quero compartilhar com vocês hoje, ele não é algo que possa ser classificado secundário, de menor importância. Ele é um dos tópicos centrais da revelação bíblica, da doutrina bíblica, né? O Senhor Jesus, que ensinou e falou muito por meio de parábolas, nessa parábola, a usar a alegoria do noivo, da sua ausência, do seu retorno, falava a respeito de si mesmo e daquela temática que nós podemos dizer não só importante, mas que é o desfecho da grande obra da redenção, que é a vinda, o retorno de nosso Senhor Jesus. Ao olhar para esse texto, a minha primeira pergunta e questionamento prático é: quais verdades Jesus queria deixar claro para mim e para você através dessa parábola? Evidentemente, a palavra de Deus é rica, é profunda, né? E às vezes você pode pegar detalhes e gastar tempo cavando, mas em linhas gerais, eu vejo Jesus enfatizando pelo menos 3 coisas que eu quero dar atenção aqui. Primeiro é a mensagem bíblica, recorrente, enfática, importantíssima, de que Cristo, o noivo prefigurado nessa alegoria, voltará. Segunda mensagem: seus discípulos devem viver em prontidão para esse momento. Isso também é indiscutível quando, né, o verso 10 diz que aquelas que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. Mas depois a porta fechou-se e as que não estavam prontas ficaram de fora. E a conclusão que o Senhor Jesus usa no verso 13, portanto vigiem, né? Em outras palavras, cuidem, preparem-se para esse dia. Terceiro e último lugar, a negligência quanto a esse cuidado, vigilância proposto por Jesus, não apenas terá sérias consequências, mas é apresentada por nosso Senhor quando fala de uma porta fechada como sendo irreversível. Então, eu quero, né, construir o trilho dessa mensagem, que não apenas nos lembra do retorno de Jesus, da importância de preparação, mas
da consequência de que ninguém brinque com isso, que no final será a porta fechada. E eu vou usar essa expressão que repetimos, fechou-se a porta, como tema da minha mensagem hoje. Que essa não seja a minha, nem a sua realidade naquele dia, mas que essa instrução nos poupe, nos guarde e nos faça, corresponder ao ensino de Jesus. Então, eu quero em primeiro lugar começar abordando aquilo que eu gosto de chamar do principal evento no calendário de Deus. Quando falamos do calendário de Deus, daquilo que aguardamos, qual é o principal evento? Um casamento. E esse casamento, na verdade, é a alegoria bíblica para falar do retorno de Cristo para a sua igreja. Ele é apresentado, não apenas nessa parábola, mas em vários textos bíblicos como noivo, enquanto que a igreja é apresentada como a noiva. Em Apocalipse, no capítulo 19, no verso 7, a Bíblia diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Nós estamos entrando na reta do desfecho do livro do Apocalipse, o desfecho da redenção, e quando o Senhor Jesus está na iminência do seu regresso, a notícia é dada. As bodas, a palavra boda significa casamento, festa de casamento, As bodas do Cordeiro, do casamento de Cristo chegou, e a sua noiva já se preparou. A Bíblia também não daria notícia de uma noiva preparada se a preparação não fosse importante, não fosse um requisito. Então eu quero começar pelo regresso do noivo. Além do próprio ensino de Jesus, aqui em Mateus 25 que nós lemos, aliás, depois nós vamos dar uma olhadinha aqui nos versículos anteriores do capítulo 24, nos posteriores do capítulo 25, em várias parábolas, Jesus fala bastante a respeito do assunto da sua vinda. Nós temos, ao longo das escrituras, promessas claras. A primeira delas que eu quero citar, dos lábios do próprio Jesus. João capítulo 14, versículo 2 e 3. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então o Senhor Jesus está dizendo: me ausentarei em favor dos seus próprios interesses, para preparar o lugar e a morada de vocês. Mas da mesma forma como vou, eu volto buscá-los, para que onde eu esteja, vocês também estejam. No verso 18 de João 14, ele afirma: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Essa promessa nos foi feita pelo próprio Cristo. Aliás, em Lucas no capítulo 12, no verso 27, Jesus diz: então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Como eu disse, Jesus falou muito a respeito do assunto do seu retorno. Reafirmou várias vezes a sua promessa de que retornaria. Em Atos, no capítulo 1, dos versículos 9 a 11, nós temos um momento onde Nosso Senhor, já ressuscitado, depois de aparecer por 40 dias, após sua ressurreição aos discípulos, calibrando a mensagem do reino de Deus, agora é assunto aos céus, elevado diante de seus olhos. E a Bíblia descreve esse momento exatamente assim. Atos 1, de 9 a 11. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. No momento em que Nosso Senhor parte, a primeira mensagem clara, anjos aparecem ao lado deles, dizem: por que é que vocês estão olhando para o céu dessa forma? Eles simplesmente reafirmam tudo aquilo que Jesus vinha dizendo: da mesma forma como vocês o viram ir, ele voltará. Aliás, quando a Bíblia diz da mesma forma, eu lembro quando garoto, meu pai ensinava essas coisas para a gente em casa, usando a linguagem do videocassete da época, quando a gente rebobinava a fita. Vocês lembram disso? Meu pai dizia: olha, imagina que você tocou o play, Jesus está subindo, uma nuvem o encobriu, a volta será como passar a cena ao contrário. Nós vimos Jesus declarando que ele vem
com as nuvens. Da mesma forma como ele foi encoberto nas nuvens aparecerá. Nesse dia, em Atos capítulo 1, a Bíblia diz que eles estavam no Monte das Oliveiras. Esse foi o lugar de onde Jesus foi elevado aos céus. Zacarias capítulo 14, falando do dia da vinda gloriosa de Cristo, do dia do Senhor, diz: naquele dia os seus pés estarão no Monte das Oliveiras. Do lugar de onde ele sai, é exatamente o lugar onde ele volta. A mesma cena se manifestará. E nós temos isso como promessa que é repetida nas Escrituras. Os apóstolos também falaram a respeito do assunto. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz em 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18: e pela palavra do Senhor lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O verso 18 diz: portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Isso era parte de uma orientação muito prática do estilo de vida cristã desde o início da história da igreja. Quando era garoto, eu me lembro, em especial a década de 80 até o início de 90, a igreja daquela época falava muito mais sobre a temática da vinda de Jesus, pregava, cantava sobre esses assuntos muito mais do que fazemos hoje. Às vezes percebo que alguns ensinadores, até desprovidos de entendimento bíblico básico, eu diria, eles se tornam até críticos, céticos de pessoas que estão abordando um assunto que Nosso Senhor, os apóstolos e as Escrituras largamente apresentam. Nós não podemos olhar para o assunto da vinda de Jesus e dizer que não é um assunto de importância. Uma promessa dessa monta, com o nível de desfecho do plano da redenção que ela significa, não pode ser ignorado. Mas não é apenas saber que isso acontecerá. A Bíblia, ao mesmo tempo que faz a promessa, ela não queria somente nos notificar de como as coisas vão encerrar um dia. Ela queria gerar em nós uma expectativa. Nós lemos na própria parábola de Jesus que a reação daquelas virgens imprudentes, insensatas, é porque o noivo demorou. Em alguns momentos, Jesus sinaliza nas suas parábolas que sua vinda não seria tão rápido. Mas mesmo assim, desde a primeira geração de crentes, cada um deles foi instruído a viver na iminência do regresso do Senhor a qualquer momento. E há uma razão para que, mesmo não tendo planejado voltar tão depressa, o Senhor quis que cada geração alimentasse essa expectativa. Nós precisamos viver, nessa expectativa, no aguardo, na esperança do retorno de Cristo. Em Filipenses, no capítulo 3, versos 20 e 21, o apóstolo Paulo diz: nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador. Essa expressão, de onde aguardamos, ele diz: nós estamos de olho naquele que dos céus, assim como para lá foi, voltará. De onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Por ocasião da vinda de Jesus, a Bíblia diz: não apenas os que morreram em Cristo ressuscitarão, mas os que estiverem vivos nessa ocasião serão transformados. Passarão pelo processo que na teologia nós definimos como glorificação do corpo, a transformação final. Porque, como dissemos, a vinda, o advento da vinda de Jesus é o desfecho de toda a obra da redenção. E quando Paulo diz: nossa pátria está no céu, de onde aguardamos, isso fala da atitude que eu e você devemos ter diante da promessa, a expectativa do seu retorno. Em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, nos versos 9 e 10, o apóstolo diz assim: porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus. Aqui vai falar de como os tessalonicenses se apartaram da idolatria e qual foi ou como foi a conversão. Mas olha o que ele diz: como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus. Primeiro lugar, para que se converteram? Primeiro lugar, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Segundo, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A conversão é simplificada apontando para duas direções de expectativa.
né? A primeira, vocês deixaram os ídolos, se converteram a Deus. Primeiro, para servir a Deus, mas para aguardar o retorno de Cristo. Então, quando você consegue enxergar a maneira como os apóstolos não apenas repetiam o assunto, mas relacionavam com uma expectativa vital, essencial para a caminhada do dia a dia, nós não podemos, como falei antes, ignorar isso. Hebreus capítulo 9, verso 28, diz assim também Cristo: tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Aqui, em vez do verbo aguardar, nós temos o verbo esperar, um sinônimo, né? Mas não apenas a atitude de espera está sendo destacada aqui, mas o propósito pelo qual esperamos, o grande desfecho da redenção, né? Aguardamos dos céus o Salvador, que vai terminar a boa obra que começou, transformando os nossos corpos. Esperamos aquele que aparecerá a segunda vez. Na primeira ele vem tirar pecados, a segunda não para isso, mas para salvar, concluir, em outras palavras, aquilo que começou. O regresso do noivo, de Cristo, é uma temática central dentro das Escrituras, central dentro, né, do que podemos chamar da espinha dorsal da revelação bíblica, que é a obra da redenção, e ela precisa ser destacada, precisa ser alimentada no meu e no seu coração. Segunda mensagem que podemos, ou princípio podemos destacar dentro dessa parábola que Jesus apresenta, não apenas a questão da ausência de Cristo durante um tempo e o seu retorno, mas, como dissemos antes, os seus discípulos devem viver em prontidão para esse momento. Então, meu segundo tópico aqui é a preparação da noiva para as bodas. Eu mencionei antes o texto de Apocalipse, né, que diz que a noiva já se preparou para essas bodas. Há uma preparação necessária. E a alegoria é feita em cima da própria cerimônia de casamento, né? Você consegue imaginar hoje em dia uma noiva aceitando um casamento surpresa, alguém dizendo: olha, é para entrar ali agora, do jeito que está, sem nenhuma arrumação, e casar. Eu acho que ela prefere ficar solteira do que casar desse jeito, né? Então, assim, a alegoria era claramente entendida, e a preparação não era apenas embelezar-se, não era apenas uma roupa apresentável, não era apenas os ornamentos. A figura que a Bíblia usa por trás dessa preparação, ela também precisa ser entendida, porque vestes na Bíblia fala da condição do homem, né, do ser humano diante de Deus. E quando a Bíblia fala a respeito, né, nós vemos textos no Apocalipse que fala que a noiva já se ataviou de branco, está vestida de linho finíssimo, e isso reflete na própria Escritura a justiça de Cristo em nós, a continuidade da obra que o Senhor começou, ou seja, nós temos um processo de aperfeiçoamento, da santificação. Então, a preparação, ela não envolve outra coisa. Antes de falar de alguns detalhes dessa preparação, eu queria destacar aqui 2 textos bíblicos que respondem para que tipo de noiva o noivo pretende voltar. Nós vimos na parábola, né, ele usa ali a expressão plural, o que quando criança me assustava, eu ficava tentando imaginar alguém casando com 10 mulheres de uma vez só, né? Eu não conseguia pensar no que significava o simbolismo, mas nós temos evidentemente um grupo que estava ali e foi considerado pronto e preparado, um grupo que não. O que estava pronto e preparado pôde desfrutar do noivo, da festa, do casamento. O que não, o assunto que eu vou abordar depois, ficou do lado de fora, e isso não era uma medida temporária. Agora, quando nós falamos de para que tipo de noiva Cristo vai voltar, Efésios capítulo 5, de 25 a 27, sinaliza isso. O texto está orientando maridos e esposas a respeito do relacionamento do casal, baseado na alegoria do relacionamento de Cristo e a igreja. Então Paulo diz assim: maridos, que cada um de vocês ame sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Que Cristo se entregou a si mesmo por nós, para a nossa salvação, ninguém discute. Mas ele fala de um processo que começou, mas não terminou, para que a santificasse, purificando-a pela lavagem de água da palavra. Vou repetir: para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa. Você pode repetir isso comigo? Diga: igreja gloriosa.
o texto ainda segue com outros adjetivos: sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, santa, sem defeito. Então essa é a perspectiva de construção da visão bíblica de qual é a noiva para a qual o Senhor Jesus retorna. É por isso que somos chamados a uma preparação. E a preparação não diz respeito somente a uma arrumação física. O simbolismo das vestes, da preparação, dos ornamentos, na verdade fala de uma conduta espiritual. Em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, nós somos chamados a uma santificação completa, integral. Ele diz assim: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo. Outras traduções dizem: santifique o vosso ser inteiro. O que é o ser inteiro? Ele continua e diz: e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a ênfase bíblica da santificação aponta para um desfecho. E o desfecho quase sempre é apresentado, como sendo a questão da vinda do Senhor Jesus. Se você gastar tempo lendo o Novo Testamento com calma, olhando só para esse filtro, para esse tipo de declaração, você vai perceber como a questão da santidade está relacionada com a vinda de Jesus. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 3,13: a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Sempre a relação da santificação, ela não é simplesmente continuar aquilo que começou com a conversão, mas é continuar com um propósito, é visando o grande desfecho, o dia desse casamento que requer de mim e de você que sejamos prontos. Então, quando a Bíblia fala a respeito da vinda de Jesus, ela não queria apenas informar que haverá um retorno. Ela queria, por meio de alimentar em nós a promessa, a importância do entendimento do que significa isso, gerar dessa forma em mim e você uma resposta. Qual é essa resposta? A Bíblia fala a respeito de diversas coisas, se misturam, se intercalam, mas basicamente, tudo se resume a essa preparação, ao estado de prontidão. Várias vezes, por exemplo, a ênfase bíblica recai na palavra vigilância, atenção. Então em Lucas, no capítulo 21, dos versos 34 a 36, Jesus diz assim: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra. Portanto, vigiem o tempo todo orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm que acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. A orientação de Jesus é claro: tenham cuidado, vigiem o tempo todo orando. Essa vigilância é um estado de atenção. Várias vezes Jesus usa ao longo dos seus ensinos, os apóstolos também vão mencionar a expressão de que o dia do Senhor virá como um ladrão. Significa sem aviso, não há aviso prévio, pode acontecer a qualquer momento. Então a vigilância se faz necessária. Segundo aspecto, que é o motivo dessa vigilância que nós já apresentamos, é sempre a ideia e o conceito de santificação. Prestar atenção na maneira como nós vivemos. Aliás, o que nós lemos em Lucas 21 fala exatamente do cuidado de não se distrair com as questões relacionadas ou preocupações da vida ou empolgações e deleites da carne que nos façam tirar os olhos do foco, do alvo para o qual eu e você devemos nos mover. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 13, e eu quero ler com vocês do verso 11 até o 14: digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Isso pressupõe que Paulo está falando com gente que já tem um tempo de caminhada cristã. Ele está dizendo: gente, quanto mais o tempo passa, mais próximo nós estamos do retorno do Senhor. Mas ele não apenas usa essa expressão, ele diz a nossa salvação, porque, como dissemos, esse é o grande desfecho, está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Agora, a linguagem que ele usa: vai alta a noite e o dia vem chegando. Que dia é esse?
o dia do retorno de Cristo. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Esse é o padrão de conduta para o qual eu e você somos chamados. Responder a um processo de transformação. Não é instantâneo, ele é gradual, ele é progressivo. A Bíblia diz que somos transformados de glória em glória, né, na imagem do Senhor Jesus pelo Espírito Santo, mas isso não é algo unilateral que dependa só de Deus. Há uma resposta necessária da minha parte, da sua parte, de cada um de nós. Tanto que ele diz, revistam-se do Senhor Jesus. Não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Posicionem-se. Então, toda essa ideia de vigilância, é vigilância em relação ao pecado, em relação àquilo que nos distrai, em relação àquilo que nos desconecta do Senhor. Uma ideia que também é usada nas Escrituras algumas vezes, tem a ver com guardar as vestes. Apocalipse capítulo 19, capítulo 16, diz no verso 15, palavras do próprio Jesus, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Vestes na Bíblia, desde Gênesis, quando o homem peca e percebe sua nudez, até Apocalipse, que fala daqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Vestes falam da condição do homem diante de Deus. E aqui claramente o Senhor está dizendo, guarda as suas vestes, o estado da sua vida espiritual, para que você não venha ser encontrado nu, para que a sua vergonha não seja exposta. Olhando para as Escrituras, é evidente, se espera da noiva nada menos do que preparação. A preparação não é meramente a vigilância, estou de olho para ver se ele vem. É o reconhecimento de que porque ele vem a qualquer momento, eu não posso, à semelhança daquelas 5 virgens insensatas, tentar deixar me preparar para a última hora. Isso é muito arriscado. Na verdade, não só é arriscado, sabota toda a ideia e o conceito do relacionamento que eu e você deveríamos ter com o Senhor, da própria ideia do conceito de desenvolvimento e salvação. Mas a mesma Bíblia que promete o regresso do noivo, insiste na preparação da noiva para as bodas. Agora, terceiro tópico e o último a ser abordado, uma pergunta onde eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Quem ficará de fora? Porque nós vimos que 5 virgens prudentes entraram, mas as 5 imprudentes, ou dependendo da versão chamada insensatas, não entraram. A Bíblia diz, fechou-se a porta. E depois, quando elas vêm bater implorando para que abra, não há uma nova oportunidade. Pelo contrário, há uma declaração, eu não vos conheço. O que significa que quem perder essa oportunidade não terá segunda chance. Isso não é em nada diferente daquilo que a Bíblia já ensina quando fala a respeito da preparação, por exemplo, para o dia da morte. Nós somos parte de uma geração que, porque permanece viva, estamos aguardando a vinda do Senhor. Antes de nós, há inúmeras gerações de pessoas que viveram na iminência do regresso do Senhor, não tiveram o encontro tão esperado com Ele, mas em algum momento, antes do Senhor vir, eles é que foram. E a verdade é que eu e você temos que viver em estado de prontidão, porque em algum momento nós vamos encontrar o Senhor. Não sabemos se conosco indo ou com Ele vindo, mas esse encontro em algum momento acontecerá. E não importa se pelo dia da morte ou pelo dia do retorno de Cristo, ninguém sabe quando isso acontece. Seria insensato alguém dizer, lá pelos 80 e tantos anos de idade, eu vou cuidar da minha vida espiritual, porque pode ser que nesse momento eu vá partir para o encontro com Cristo. E pode ser que você vá bem mais cedo e totalmente despreparado. Então nenhum de nós deixaria isso para o último momento. Quando nós falamos do assunto da vinda de Jesus, não é em nada diferente. Só que ao longo da história da igreja, nós temos percebido a tentativa de falsos mestres, né, de criar subterfúgios, escapes. Então, criou-se uma doutrina que não está na Bíblia, que foi sustentada pela igreja romana durante muito tempo, do tal do purgatório. Ou seja, se alguém não preparou para a morte, vai resolver o problema depois, para conseguir entrar na glória pela repescagem. E
quando você olha para a Escritura, não há absolutamente nada que sustente uma segunda oportunidade. Nenhum texto, nenhum ensino, nenhuma declaração. Não só não há nada que sustente isso, como há inúmeras afirmações contrárias. Mas de alguma forma a igreja, depois da reforma protestante, parou de tocar no assunto do purgatório, voltamos a dizer só a Escritura, vamos ficar no que a Bíblia diz. Mas recentemente inventaram uma espécie de um novo purgatório para quem perder a vinda de Jesus. Então, entre muitas coisas que envolvem esse movimento, nós tivemos, anos atrás, uma produção de livros que se tornaram best-sellers, tanto nos Estados Unidos como a partir de lá para o mundo, viraram um filme que envolve a série do Deixados para Trás. E há uma mensagem perigosíssima por trás disso. Porque basicamente a coisa está insinuando que se você não se preparar, tem um jeito de consertar. É só sofrer para resolver depois no sofrimento. E eu quero te dizer que as coisas não são exatamente da forma como estão dizendo. Tem pessoas dizendo, está tudo bem, você perdeu o arrebatamento, você dá um jeito de resolver depois de outra forma. E a Bíblia não sinaliza isso. A Bíblia diz para aquelas que não estavam prontas, a porta fechou. E depois a porta não se abrirá. Isso é aspecto inegociável dentro da doutrina cristã. E a gente precisa entender isso. Para entender melhor o que Jesus está ensinando aqui em Mateus 25, para mim, a própria menção da porta fechada, e foi por isso que eu tomei isso como tema da mensagem hoje, para que não haja dúvidas a respeito da seriedade do assunto, né, para quem não estiver pronto e preparado. Mas se você olhar as parábolas do capítulo anterior e as parábolas do capítulo, né, que nós lemos aqui, que foi Mateus 25, as duas últimas de Mateus 24. Depois temos o nosso texto base, que é Mateus 25, de 1 a 13. E depois as outras parábolas que Jesus conta em Mateus 25, todas sustentam exatamente a mesma linha de raciocínio. Então me permita ler alguns desses textos. Primeiro deles, Mateus 24, de 36 a 44. Jesus falando sobre o dia da sua vinda, ele diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. E assim como não houve segunda oportunidade na época de Noé, não haverá segunda oportunidade no exemplo e alegoria que Jesus está propondo sobre a sua vinda. Ele continua e diz assim: então 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Se você puder, por gentileza, repita isso comigo, diga: por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Agora me ajuda a entender isso. O tempo todo Jesus diz: vigia, vigia, se prepara. Aí a gente diz: mas se não vigiar, nós damos um jeito. Não foi isso que ele disse. O exemplo é claro, apresentado por ele, que não haverá jeitinho. Vamos continuar. Agora, Mateus 24, 45 a 51. Outra parábola. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado os demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar seus companheiros, a comer e beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Tem espaço de segunda oportunidade para você aqui? Não. Choro e ranger de dentes apontam para um único lugar: condenação eterna do inferno, para esse servo mau. Depois da parábola que nós lemos, de Mateus 25, 1 a 13, nós temos, e eu não vou ler as próximas 2 parábolas inteiras, porque são textos maiores, nós temos a parábola dos talentos e temos também o chamado julgamento das nações. A parábola dos talentos,
cuja prestação de contas acontece no regresso do rei para os seus servos. O servo infiel teve qual destino? Mateus 25:30 diz: quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Terminou bem para você, para mim não. Julgamento das nações. Na sequência, Jesus fala que serão trazidos diante deles, todas as nações. Ele vai separar à sua direita as ovelhas, as esquerdas, os cabritos. E a aplicação final, Mateus 25:41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em todas essas orientações, aqueles que não estavam prontos para a sua vinda foram colocados de fora, sem chance de consertar. Isso não é coincidência. Nós estamos falando de 5 parábolas enfileiradas, ensinando exatamente a mesma coisa. Aqui nós não temos mera repetição, nós temos ênfase. E evidentemente o Senhor esperava que nós entendêssemos isso. O apóstolo João escreve na sua primeira epístola e diz em 1 de João 2:28: e agora, filhinhos, permaneçam nele. Permaneça não é apenas comece a caminhada, é a continuidade, é a fidelidade, é a perseverança. Então ele diz: e agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, o que significa se manifestar? Quando ele, Cristo, se revelar, ou seja, a Bíblia está falando do seu retorno, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Ou seja, quem não permanecer nele não terá confiança, será envergonhado e será afastado dele no dia da sua vinda. A lógica é muito clara. O livro do Apocalipse, no capítulo 3 e no verso 11, palavras do próprio Jesus: venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. A ideia de coroa é apresentada como recompensa. Quando o Senhor diz: conserve o que você tem, para que ninguém tome aquilo que é teu, para que ninguém tome a sua recompensa, a sua coroa, é evidente que isso pode ser perdido. E essa advertência é feita no contexto do anúncio da sua vinda. Venho sem demora. O que eu e você precisamos entender ao olhar para uma parábola como essa? De que não apenas o assunto do retorno de Cristo é algo importante, mais sério do que temos mensurado, em que em algum momento certamente isso acontecerá, mas que a razão pela qual desde as primeiras gerações o Senhor quis que cada geração vivesse nessa expectativa, nessa esperança, no retorno iminente do Senhor, que pode acontecer a qualquer hora, é porque Ele queria que essa informação e entendimento impactasse, norteasse o nosso estilo de vida, o nosso comportamento. Ou seja, que nós vivêssemos uma vida de preparação para essa grande celebração. Mas que todos aqueles que negligenciarem o cuidado fiquem claramente advertidos de que as consequências serão sérias e serão irrevogáveis. Olhando para as Escrituras, não há como concluir outra coisa. Em Apocalipse 22:20, um dos últimos versículos da Escritura, nós temos a palavra do próprio Jesus que diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. A resposta de João ao terminar o livro: amém. Vem, Senhor Jesus. Essa expressão vem, Senhor Jesus, uma expressão que passou a ser muito usada pela igreja desde o seu início. Era uma expressão no aramaico, Maranata, Maranata, Nosso Senhor vem. O tempo todo eles declaravam isso, como um lembrete da sua fé, como um clamor pelo retorno do seu Senhor e o desfecho da obra da redenção, e uma maneira de se manterem conscientes. E eu e você precisamos compreender isso. O retorno de Jesus não deveria ser só aguardado. Ele deve ser desejado, ele deve ser amado. Aliás, eu diria amado e não temido. Tem crente que tem até medo de ler o livro do Apocalipse. Não, pastor, vai dar ruim demais esse negócio no final, não quero nem saber o que vai acontecer. Como se fosse um assunto a ser temido. Temido para aqueles que não estão se preparando para esse dia. Deveria ser desejado para todos aqueles que anseiam esse dia. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4:8. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Há uma recompensa
E a Bíblia diz que ela é para todos os que amam a sua vinda. Espera-se de nós, né? Nada mais, nada menos isso, de que essa expectativa seja algo profunda, positiva, e que eu e você possamos nutrir amor por esse bendito encontro, por esse dia do grande desfecho. A prontidão não se limita ao retorno de Cristo, como eu falei antes. Eu e você não sabemos a que hora podemos partir. A questão não é se Jesus vem primeiro ou se eu vou antes ao seu encontro. É que seja um, seja outro. Nós precisamos estar preparados. A vida cristã é para ser vivida em período integral. Não há estações de preparação e reta final. E eu e você precisamos compreender isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao 3, falando sobre a possibilidade de morte. O apóstolo diz assim: sabemos se a nossa casa terrestre, esse tabernáculo, se desfizer. Está falando do corpo. Temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna, nos céus. Lembra da promessa de Jesus: vou preparar-vos morada. E por isso, nesse tabernáculo, nesse corpo, gememos, desejando muito ser revestido na nossa habitação celestial, se, de fato, fomos encontrados vestidos e não nus. Outro dia eu vi um pregador desdenhando, né? Essa geração está querendo, né, a volta de Jesus porque quer desistir de tudo. Eu falei: peraí, você vive pronto para a possibilidade da morte não significa que você está desistindo da vida. Significa que simplesmente porque você não sabe quando vai acontecer, você vive da forma como Deus espera de você. Agora, viver preparado para a vinda de Jesus não significa desistir da vida e nem querer, né, outra coisa a não ser o grande desfecho. O mesmo Paulo que dizia: a nossa parte está nos céus, trabalhou pra caramba. O apóstolo Pedro falava sobre apressarmos o dia da vinda do Senhor. Quando eu e você nos mobilizamos, evangelizando, cumprindo a comissão, nós estamos cooperando com o avanço. Não significa que desistimos disso. Não significa que estamos sabotando a missão. Significa que estamos enxergando o seu grande propósito, o seu grande desfecho. E as pessoas acabam usando esse sofisma, esse raciocínio falso, como uma dissuasão. Não preocupe com isso. A verdade é que eu digo às pessoas: você não precisa se preocupar com a cronologia dos eventos escatológicos. As pessoas ficam discutindo, né? O arrebatamento é antes, depois da tribulação. Eu falo: meu amigo, o mais importante é você saber o que acontece e está pronto. Pronto para o que der e vier. Essa é a essência da mensagem. E aí a gente fica discutindo o que é periférico em vez de estar praticando o que é essencial. Se eu e você estivermos prontos, é basicamente aquilo que se espera de nós. E eu termino você com um lembrete. Marcos capítulo 13, de 33 a 37, palavras de Jesus: estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. Um dia desse eu vi alguém falando: não, certeza que Jesus não volta na nossa geração. Falei: Jesus diz: esse dia e hora ninguém sabe. Vocês não sabem o tempo, mas você sabe. Parabéns para você. Incrível as desculpas que as pessoas inventam para justificar a falta de preparação, né? Jesus diz: sejam de sobreaviso, vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. Vamos ficar em pé. O foco da mensagem é claro e eu quero repetir: prepare-se para a vinda de Jesus ou fique de fora quando esse dia chegar. Nós não podemos tratar disso de forma leviana. Pai, nós oramos e pedimos mais uma vez: o Teu Espírito trabalhe em nós, não apenas a capacidade de entender a doutrina, mas de sermos despertados para um nível de consciência, de correspondermos com o Senhor naquilo que se requer de cada um de nós. Eu oro que nesta manhã o Senhor possa, além de trazer clareza doutrinária, que o Senhor possa despertar o coração de cada um de nós, que possamos viver como se espera de nós, em vigilância, em preparação, não apenas aguardando e esperando, mas amando o bendito dia do seu glorioso retorno, desse grande desfecho da obra redentora. Nós oramos que essa seja, ó Deus, uma oportunidade de aprofundarmos consciência espiritual, de entrarmos num lugar de despertamento e conserto ainda maior, e que o Senhor, pelo Teu Espírito, nos guie nesse processo. Que possamos sair daqui com mais do que um alerta ou advertência,
Que possamos sair desse lugar amparados por uma nova consciência espiritual. É a nossa oração em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.